Olá, ouvintes do Sinusp em Casa. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, uma das iniciativas do Sinusp para a quarentena. No episódio de hoje, vamos falar sobre Wild Style, filme de Charlie Ahern, lançado em 1982, acreditado como o primeiro filme a retratar o hip-hop nas telas. Eu sou o Beto, estudante de audiovisual, e faço parte da equipe de curadoria do Sinusp. Para me ajudar a falar sobre essas intersecções entre hip-hop e cinema, hoje a gente conta com a presença do Luiz. Olá, eu sou o Luiz, eu sou estudante de História e faço parte da equipe de produção do Sinusp. Para começar a nossa conversa de hoje, antes da gente falar sobre o filme propriamente, acho que seria legal a gente dar uma breve introdução sobre o hip-hop, como ele surge, onde ele surge e quais são as manifestações artísticas associadas a ele. O hip-hop ele é um movimento cultural no final da década de 70 e início da década de 80. E existe uma série de quadrinhos, Hip Hop Genealogia, ilustrada pelo Ed Piskor, que é uma coletânea de 5 volumes, mas aqui no Brasil foram lançados apenas 2 pela editora Veneta. Essa coletânea ela tenta retratar os princípios do hip-hop, né? E desses elementos que contam com o DJ, que é o dono da música, o responsável pelo ritmo, o MC, que é o mestre de cerimônias, a gente conhece ele atualmente na figura do rapper, né? O grafite, que é essa expressão mais plástica, e o break está representado na dança, né? Essa expressão corporal do ritmo e da música do hip hop. Em um segundo momento, o África Bambaataa, que é uma das lendas originárias, né? Ele também propõe um quinto elemento, que seria o conhecimento, pode trazer posteriormente toda uma politização e dar esse ar militante para essa cultura. E essa coletânea do Ed Piskor está baseada em diversos livros de antropologia, história e jornalístico, e ele tenta construir uma narrativa do hip-hop através dos quadrinhos. E no volume 2, ele retrata esse momento peculiar de quando o hip-hop é foco da produção cinematográfica. Legal, Luiz. E acho que é bom a gente também comentar como o filme ele constitui um passo dentro do hip-hop em que ele começa a se expandir para além desses limites geográficos, né, já que era um movimento muito localizado nas periferias de Nova York, o filme é também uma materialização dessa projeção que o hip-hop passa a ter ao longo do tempo, a ocupar outros espaços, né, a se estender para outros meios. Assim. Exatamente, Beto. Bom, no momento que esse filme ele passa a ser produzido, o hip-hop já tem a sua primeira aparição no mainstream, né? Intitulada na música Rapture, do Blonde, que é o primeiro registro de uma grande gravadora sobre hip-hop. Então, todos esses elementos estão criando pontes que estão levando ele cada vez mais longe, né? A outros ouvidos e a outros olhos. E a narrativa mostra bastante sobre isso, né? Sobre esses conflitos em que essa arte que está marginalizada e escondida, né, nas periferias, passa a ter quando ela se expande e ganha outros olhos e outros ouvidos. É legal você ter comentado como o filme retrata isso, porque o filme retrata isso colocando na frente das câmeras os próprios artistas, né? Exato. Os MCs que aparecem, os DJs que aparecem e principalmente, né, o personagem principal, o Zoro, são expoentes reais da cena hip hop, né? O filme tem como protagonista o
George Quinones, né? O Lee George Quinones, que é um grafiteiro de origem porto-riquenha. Ele tem essa origem afro-latina, né? E ele é um dos grandes grafiteiros da época. Também tem a participação do The Cold Crush Brothers e do Fantastic Five, que são as principais crews de dança do momento. E esse é um ponto muito interessante sobre o filme, assim, em termos de linguagem, porque o filme ele tem uma certa narrativa, né? Ele tem esse protagonista, mas ele também tem pequenos pontos de performance numa quadra de basquete, que você tem dois grupos, né, de break se enfrentando. Também tem planos de MCs soltando as suas rimas. E o filme ele cria uma certa mistura entre esses elementos que são obviamente ficcionais, mas também tem muitas imagens que são quase documentais, assim. E o filme ele tem uma abordagem muito, eu diria, híbrida, assim, quase como se fosse um docudrama. Eu acho que o fato de usar os atores que são artistas reais do hip hop explicitam isso ainda mais, assim. E outro ponto que eu gostaria de comentar, que eu acho que é muito legal, e ainda em relação ao aspecto documental do filme, eu gosto como, além de mostrar os protagonistas, né, nesses pequenos conflitos pessoais, e intercalando com essas figuras reais do hip hop, né, e seja dançando, grafitando ou fazendo rimas, eu gosto como o filme ele dá espaço para pessoas comuns, que são os espectadores, ou que são personagens que não têm falas ou não têm tanta importância, quer dizer, eles nunca vão ser retomados de novo, mas são rostos que são sempre enquadrados, que são sempre colocados naqueles grupos e no meio daquela efervescência. Eu acho que é muito legal, porque isso cria também uma noção muito forte de coletividade, assim, de uma expressividade coletiva. E acho que tem outro ponto muito legal sobre o filme, que eu não sei se você concorda comigo, mas é como a montagem e o diretor, eles tentam dar uma atenção praticamente igual, né, para todos os pilares do hip hop. Realmente nesse quesito o diretor mandou muito bem, porque tá muito bem equilibrado os papéis desses elementos e a presença deles no filme, né? Inclusive, um dos pontos interessantes, teve um problema de financiamento, então não havia verba disponível para compra de direitos autorais para trilha sonora. Então, vários grupos e DJs e rappers que participaram do filme foram responsáveis também pela criação de uma trilha sonora original para ele, né? Eu acho que é um dos destaques desse filme, né? Porque ele acaba ganhando uma trilha sonora original e esse disco ele vira um clássico, né, no hip hop, sendo que uma das poucas músicas que não são autorais é a do próprio Blonde, que participa diretamente da produção do filme, né? Fat, fat, Freddy Chama, everybody's fly. A DJ spinner said, my, flash is fast, flash is cool. Francois, c'est pas, flash ain't no do, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot. Um dos elementos muito importantes do filme é retratar esse momento atual que o hip hop tá passando. Então ele tá se expandindo, né, para fora de seus guetos, e a narrativa do filme ela apresenta alguns conflitos em relação a isso. Primeiro é sobre como essa cena vai ser vista, narrada e retratada. Como o Beto falou, o personagem ele apresenta vários conflitos morais, mas ele também tem alguns conflitos legais, né? Já que uma das suas principais atividades, o grafite, ela é ilegal. E ele tem problemas em relação de como isso vai ser visto e lido pelas pessoas de fora daquele cenário. Outra questão que apresenta no filme é sobre como levar a sua arte às telas de grandes galerias de arte que já estão interessadas em todo esse movimento estético que está sendo apresentado para toda a cidade através dos vagões de trem. O filme deixa bem evidente que a ordem de consumo dessa arte
então periférica em outros espaços, também compreende a ordem do fetiche, ao ponto de que toda essa arte é fetichizada, inclusive o próprio artista. Um dos pontos que chama a atenção é a escolha de um grafiteiro enquanto protagonista desse filme. Por que o grafite e por que o grafiteiro, sendo que hoje em dia, sempre que a gente fala sobre hip hop, a gente já tem imediatamente a ideia do rap ou da música em si enquanto um elemento de destaque. Acredito eu que, até então, por não haver uma grande presença da indústria musical na cultura hip hop, não haver ela em grandeza nacional, ou até mesmo ela ainda necessariamente não ter saída dos guetos, o grafite até então é o principal estandarte dessa expressão cultural, já que através dos vagões dos trens ele transporta essa cultura da periferia de forma democrática para toda a cidade, né? Já que toda a malha viária da cidade está tomada por trens grafitados. Outra ordem de conflito que também se encontra é que a partir do momento em que o personagem tem que transportar a arte que ele dá nos muros e nos vagões para as telas, ele também rompe uma dinâmica própria da sua expressão artística, que é o anonimato. Até então, os grafiteiros eram figuras anônimas que se comunicavam entre si através de pseudônimos. Muito provavelmente, se ele for para as grandes galerias, mantendo seu pseudônimo ou não, ele vai ter uma aparição pública e vai romper essa dinâmica de anonimato que o grafite tem até então. Total, Luiz, eu acho que o ponto de maior dilema moral para os artistas do filme, né, é também um ponto muito forte, assim, de pensar que o grafite ele se estabelece como um elemento de expressão urbana, né, é algo que está espalhado pela cidade, é algo que está em trânsito pela cidade, e de repente é também algo que pode ser transposto para uma tela, né, eu acho que aí é quando muita coisa muda, assim, a respeito do grafite, né? Eu acho que em termos de identidade do artista, em termos de o que isso significa para o hip hop, eu acho que tudo ganha uma complexidade muito grande, né? Eu acho que o filme ele traz isso também, o que é bem legal. E, enfim, eu acho que o Wild Style ele antecipa a potência que o hip hop tem no audiovisual, né? Eu acho que o cinema e o audiovisual como um todo é uma arte muito propícia para se expressar o hip hop, né? Porque o hip hop por si só, no seu conjunto, é uma arte audiovisual, que é constituída pela música, mas também pelas imagens, também pelo movimento, né? E eu acho que o filme ele vai ser assim um norte para uma gama de artistas e cineastas que virão depois, né? Sim, Beto. É muito curioso, né? Se você observar em questão de atuação, o hip hop realmente se destaca entre outros gêneros enquanto artistas que realizam atuações em filmes. Eu não sei ao certo ao que se deve isso, ao hip hop ser uma música com um nicho racial e social muito expressivo, né? E a gente ter outros exemplos culturais norte-americanos, como o Blaxploitation, também tem esse recorte muito forte. Na década de 90, há muitas atuações de rappers em filmes, né? Tanto protagonizando quanto fazendo participações de produções muito importantes para o cinema. Você tem a presença massiva, né, de rappers, incluindo lendas, né, do hip hop, como Tupac em Juicy. Você também tem a presença do Will Smith, além dos filmes, como também para séries de TV. Você também vai ter a presença feminina, né, de rappers, como a Queen Latifah, que faz um filme muito popular aqui no Brasil, para quem era um grande fã das sessões de filmes do SBT, que é Até as Últimas Consequências. Até mesmo a aparição do Snoop Dogg em Dia de Treinamento, né, que é um filme que dá o Oscar pro Denzel Washington. Essa participação ela vem crescendo ainda mais
ela também tem um leve crescimento quando a gente vai falar sobre cinema brasileiro. Bom, o hip hop ele vai crescendo, né, e surge paralelamente com o surgimento e o crescimento da MTV. Então, a partir do momento que você tem alguns clássicos do hip hop que não podem ser desprezados por essa emissora, você tem a constante presença desse ritmo a ser registrado em imagens, né? E aí a linguagem do videoclipe ela fica muito frequente. Então a gente tem o hip hop como um gênero massivamente registrado pelas câmeras e pela linguagem audiovisual. É muito legal esse dado, né, Luiz, sobre como a gente tem um grande número de rappers que viraram atores e como o hip hop ele começa a fazer parte do cinema a partir dessas figuras, mas ele começa a adentrar o cinema por outros meios, né? Eu acho que se torna uma trilha sonora assim muito popular no cinema, né? E aí eu penso em exemplos super icônicos, né, disso, que é o caso do Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, em que tem a música do Public Enemy, que ela é tão presente, tão importante dentro do filme, que é quase um personagem, assim. Eu acho que o hip hop, ele começa a se inserir no cinema por muitos meios, assim. E no Brasil não é diferente, né? Justamente nessa época, começo da década de 90, a gente começa a ter os primeiros registros do hip hop dentro do cinema brasileiro. E é muito curioso, porque isso é feito justamente... A responsável disso é a Xuxa. Olha só. Que no filme Lua de Cristal tem uma cena, o Movimento Funk Club, em que eles realizam uma roda de rima e de break em que a própria Xuxa Meneghel arrisca alguns passos. Você tem o elemento hip hop muito forte dentro do cinema, enquanto um elemento meio que pedagógico. Então você vai ter nos filmes Trapalhões e A Gruta da Juventude uma canção, um rap protagonizado pelo Didi sobre hip hop. E você também vai ter em alguns programas de televisão, como o Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum e tudo mais, essas rimas que, na verdade, essa estrutura de rimas tem como objetivo ensinar, né? Talvez seja um recurso mais rápido de aprendizado. Conforme passa o tempo, a gente tem alguns hiatos, né? Tanto do hip hop na cultura de massa do Brasil, quanto no cinema, né? Talvez você tenha algum ponto lá na refilmagem, no remake lá de Orfeu, né? Na figura do Tony Garrido, que manda algumas rimas de funk lá na sua bateria, escola de samba. Mas eu acho que tem uma volta grande com uma participação muito mais importante a partir do Invasor, do Beto Brant. É muito destacado, né? Por ser a primeira participação do Paulo Miklos no cinema, mas também é a primeira participação do Sabotagem no cinema, né? E o Sabotagem é uma grande estrela do hip hop brasileiro, que também vai fazer parte de outras produções, como o Carandiru, do Hector Babenco. Manda um som aí, Sabotagem. Aí. Não sei qual que é, se me vê dão ré 30 carapé, do piolho desce lá pra onde verme, pisca e cleca enlouquece. Break só de arma pesada, inferno e massa. Vem violentando a minha quebrada, basta. Eu registrei, eu vim cobrar sangue bom. Eu acho que quando a gente fala de hip hop no Brasil, é quase impossível, né, não falar sobre o funk também. Porque são dois gêneros que, além de compartilharem uma gênese em comum, né, em termos de estilo musical, já que eles derivam do funk dos Estados Unidos e outros ritmos afro-americanos, né, eles também surgem numa determinada esfera social e racial, né. Claro que eventualmente o funk se torna uma coisa própria, né, uma coisa mais distanciada do hip hop. Mas o paralelo que eu queria fazer aqui com o funk são dois. Primeiro que eu acho que o funk ele também está encontrando cada vez mais espaço no audiovisual, né? Assim, enquanto um meio que pode expandir
a potência do funk, né? Seja os clipes, o Condzilla faz um sucesso, assim, tremendo, né? Ou as séries de TV, que também giram em torno da favela, do funk. E eu acho que, além disso, né, tem até um tema que aparece muito forte no Wild Style, que a gente pode fazer uma relação do hip hop com funk, que é esse movimento de mercantilização, né, da arte, assim, sobre como esses estilos, eles nascem nas periferias, nascem, né, nesses espaços muito segregados e acabam extrapolando, assim, se tornam de fato elementos de cultura de massa, né? Eles começam a adentrar espaços que antes eles não entravam de jeito nenhum, né? Basta pensar que o funk não era uma música de tocar na rádio, assim, quando a gente era criança, né? E hoje é completamente diferente, assim. Eu acho que o lado positivo disso é justamente esse alcance, né? Essas novas possibilidades de expressão, tendo o audiovisual uma delas, né? Se você quer ver alguns filmes nacionais que compõem esses conflitos, eu acho interessante você assistir o Picho, do João Weiner, que gira em torno da pichação, né, que é a expressão paulistana pro grafite, e também o próprio Cidade Cinza, né, que é um filme que retrata ali os grafiteiros gêmeos e o conflito que eles têm em exercer a sua arte na cidade. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre o Sabotagem, eu também recomendo o documentário Sabota, o Mestre do Canão, que tem uma montagem incrível e fala um pouco dos bastidores, inclusive da participação do Sabotagem nesses filmes. Eu acho que também tem uma ótima referência, na verdade é um filme muito contemporâneo de Wild Style, que se chama Style Wars. Ele é de 1983, é um documentário que é justamente sobre os grafiteiros, mas também dá espaço às outras manifestações do hip hop. E eu acho que ele vai muito pela linha desses documentários que você trouxe, né, Luiz? Assim, sobre como o grafite ele sofre muita resistência, né, enquanto arte urbana que se faz presente pela cidade e tal. É um ótimo documentário, eu também recomendo para quem tiver interesse em assistir mais coisas sobre hip hop. Esse é um assunto super legal, né, que poderia se estender por muito tempo, mas a gente precisa finalizar o nosso episódio. Gostaria de agradecer a participação do Luiz. É isso, Beto, eu que agradeço e estou muito feliz de estar aqui de novo, né, participando do programa. E eu gostaria de lembrar a vocês ouvintes que o Sinusp tem feito várias atividades, tem programado várias coisas muito legais durante a quarentena. Se você quiser ficar por dentro, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!